Continuando com algumas informações sobre os Anunnakis, vamos continuar com os filhos do Enlil, que é um deus panteão da antiga Mesopotâmia e Suméria, antiga Suméria, e está muito ligado também nos controles aqui desse universo, não apenas na Terra, mas no universo. Então vamos para o filho mais velho dele, chamado Naná. Não é para ser confundido com a tal Inanna Ishtar, que seria a irmã dele, mais nova, que não é para ser confundida. Então não é para ser confundida com a Inanna Ishtar, que seria a irmã dele. E ele é uma deidade, né, do antigo panteão, mas também ele é representado por vários outros aspectos em outras culturas, pode ser na Índia, entre os orientais, etc. E ele é tido como Deus da Lua, o Deus da Lua. Agora, o Deus da Lua era, na verdade, não sei se ainda é, mas era uma deidade, uma energia feminina e não masculina, mas foi corrompida pelos esses seres de Sírios, que são mais patriarcais comparada com Orion, que é mais feminino. Então a deidade original era uma energia feminina, e quando esses seres invadiram, esses Anunnakis dos Sírios, eles trocaram, corromperam a originalidade, e eles não são criadores, eles são, vamos dizer assim, eles são investidores, como também foi o Orion, também foi investidores. Quando essas entidades chegaram cá, já tinha tudo já feito de bandejinha pronta para eles. Vegetação, animais que o cosmos construiu. O que eles fizeram foi o que? Apenas usufruir das regalias cá e transformar tudo ao seu gosto. E também fazer outro tipo de amebas, que somos nós, dos já existentes humanos primitivos indígenas. Não, quando eu digo de indígena, não quer dizer esse povo aí xamânico, mas outros povos como Neandertal, Cro-Magnons, Homo erectus, Hominids. Tudo isso já existia quando eles chegaram aqui. O que eles fizeram foi só usufruir, usar disso tudo para fazer seus próprios impérios. Isso que temos, toda bagunça, todo o inferno, né? Toda a discrepância, toda a desigualdade, toda como se diz, o contraste do bem e do mal aqui. Então, Naná, também conhecido como Nana Suensin Azimbabar Namarazit Imbu, é o deus mesopotâmico da lua, de Arak e da sabedoria. Ele é um dos deuses mais antigos do panteão mesopotâmico e é mencionado pela primeira vez no alvorecer da escrita na Suméria, 3500 AC, antes de Cristo. Sua adoração continuou até o século 3 DC, depois de Cristo. Naná era seu nome sumério, enquanto ele era conhecido como Sin. Nana Sin, Sin no inglês quer dizer pecado. Nana Suene e outros nomes pelos acádios, assírios, babilônios e outros. Seu centro de culto era o grande templo e Zingurati na cidade suméria de Ur.
E ele é frequentemente mencionado em hinos e inscrições do terceiro período, como principal deus do panteão com epíteto Enzu, senhor da sabedoria. Sua importância é evidente no número de inscrições que se referem ou elogiam a ele nas histórias em que ele aparece. Ele era filho de Enlil e Ninleu, seu primogênito depois que Enlil seduz Ninleu pela margem do rio no mito Enlil e Ninleu. Sua esposa era Ningal, também Nikal, a grande senhora, uma deusa da fertilidade. E seus filhos eram Utu Shamash, o deus do sol. E em algumas histórias, sua irmã gêmea Inanna Ishtar, deusa do amor e da sexualidade. Ereshkigal, rainha dos mortos. E Ishkul, também conhecida como Haddad, deus das tempestades. Um aspecto interessante desta árvore genealógica é que a lua Naná é o pai do sol, Utu Shamash. Não, eu pergunto, onde que tem cabimento a lua ser o pai do sol? My God, que burrice! Poderia até entender que a lua fosse a mulher do sol, mas nem a mãe poderia ser, porque a lua é feminina, o sol é masculino. Até uma criança de 7 anos me falou isso, que a lua é feminina e o sol masculino. É o pai do sol, Utu Shamash. Agora, o deus do sol, eles dizem que é o tal Jesus que vocês louvam, ok? Utu Shamash. Acredita-se que essa crença tenha se originado nos primeiros dias de uma estrutura social de caçadores-coletores, quando a lua era mais importante para uma comunidade. Para viajar à noite, dizer a hora do mês, o sol só se tornou mais importante quando as pessoas se estabeleceram e começaram a praticar a agricultura. A crença religiosa, então, refletiu o desenvolvimento cultural. O estudioso escreve: os mesopotâmicos concebiam assim o dia iluminado pelo sol como emanando da escuridão da noite e da luz menor da lua. Como o tempo do ato sexual, a noite e a lua estavam ligadas à deusa do erótico. Então, se é deusa, que diacho tem a ver com um homem ou uma entidade masculina? Como entender isto, se é a deusa? Como fonte de luz, a lua também era vista como protetora da humanidade contra atos de criminalidade empreendidos sobre a cobertura da escuridão. Mentira, porque durante a lua cheia, mais e Mané ficam mais louquinho da cabeça ainda e praticam mais crimes. É mentira isto, que a lua não ajuda porcaria nenhuma em fazer as pessoas melhor durante o período de lua cheia. É mentira. Mesmo quando só iluminador, é que tudo vê, era visto como um guardião da justiça. E o sol antigamente era mais calmo, mais frio do que hoje. Quando eles vieram, esses Anunnakis vieram para cá, eles colocaram o sol mais quente, porque eles não toleram o frio. E outra coisa que eu acho que eles também, esse é um ser, apenas um ser singular, que se multiplica com vários aspectos. Pode ser uma energia feminina, uma energia masculina e vários aspectos de personalidade esquizofrênica. Naná é representada como uma lua reclinada e associada ao touro e ao leão dragão. Ele ainda é descrito como um homem sentado com uma longa barba de lapis lazuli, aquela pedra linda azul. Uma lua crescente acima dele ou montado nas costas de um touro alado. Em muitas inscrições, ele é representado simplesmente pelo número 30, referindo-se ao número de dias em um mês lunar. A lua crescente era considerada como sua barcaça, na qual ele navegava pelo céu noturno. Ele era um deus imensamente popular, um dos panteões sumérios originais.
Seu centro de culto estava em Iuá, e sua famosa alta sacerdotisa era Enheduanna, que era a filha dele. Embora ele também tivesse um importante templo em Haran, na Síria moderna, onde seu filho era Nusku, deus do fogo e da luz, Naná, Ningal e Nusku eram adorados como uma tríade. Embora essa veneração se concentrasse principalmente no pai e no filho. Você vê a trindade, né? A trindade da cristianidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Também existe essa mesma trindade nos Vedas, Shiva e vários outros. Alguns dizem que Shiva é o mesmo que o Jesus, etc. Entendeu? Então, é assim. Sob o reinado de Nabonido, a mãe do rei serviu como alta sacerdotisa em Haran, enquanto sua filha ocupava a mesma posição no templo de Naná, em Ur. Este arranjo consolidou o poder de Nabonido, da mesma forma que Sargão de Acádia. Nesse período já havia colocado sua filha Enheduanna em sua posição. Em Ur, Naná é repetidamente visto em textos antigos como um Deus que provê e unifica, e alguns governantes mesopotâmicos mais bem-sucedidos capitalizaram essa crença. Nomes e significado. Naná aparece pela primeira vez sob esse nome, cujo significado é desconhecido. Ele já é uma divindade importante quando é mencionado como Sin Suen durante o reinado de Sargão de Acádia, e é referido como iluminador. Mesmo a partir desse período inicial, ele foi associado à sabedoria e foi honrado pelo neto de Sargão, o grande Naram Sin, que tomou seu nome ao chegar ao trono. Naram Sin, considerado o maior dos reis acadianos, estava entre aqueles que entendiam como usar a crença religiosa para governar de forma mais eficaz. Os acádios também conheciam Naná, pecado, porque o nome Sin quer dizer pecado, colocou Naná, Sin, por uma série de outros nomes, que na verdade são epítetos como Assim Babar, Ashgir Babar, possivelmente significando embelezador, talvez embeleza as almas, ou aquele que embeleza, né? Embeleza as almas. Namirazi, que brilha, e Imbu, a fruta, principalmente referência à mudança de forma da lua. Para os babilônios, Naná era o filho de Marduk, que o criou e o colocou no céu. Mas não é verdade, porque Marduk é o filho de Lucifer, que é chamado de Enki. Ok? Então não pode ser. Marduk é o filho do Enki. Naná é o filho do Enlil, que é o meu irmão do Enki. Acreditava-se que os eclipses lunares eram causados em algumas épocas por deuses ou demônios que tentavam roubar a luz da lua e roubar as energias dos gados aqui. E Nanau, em algumas histórias, Marduk tinha que lutar contra eles para restaurar a ordem natural. Então esse homem comenta sobre como durante a lua nova, quando a luz de Naná não era visível, dizia-se que o Deus estava no submundo, onde julgava os mortos. Em um ponto ou outro ao longo da longa história da Mesopotâmia, Naná foi rei dos deuses, senhor da sabedoria, guardião do tempo, guardião do futuro, adivinho, detetor dos segredos. Mas é sempre visto como um filho dedicado de Enlil e um protetor e guardião da humanidade. Naná é referido em vários pontos ao longo da epopeia de Gilgamesh, onde ele é mencionado como pai de Shamash e Ishtar. Ele é o irmão da Ishtar, não pai. Não pai, porque a Ishtar também é filha do Ninurta. Não, Ishtar é filha do Ninurta. Eles estão comparando aqui esse Naná, com o irmão dele mais novo, que é Ninurta. Ok? Tem Ninurta e tem Naná.
Ou pode ser a mesma coisa e eles embrulham muito e mentem muito, não sei. Mas entretanto dizem que esse Caldenleu teve mais ou menos 4 filhos. E 2 fêmeas, 2 machos. E Naná e Ninurta eram dos filhos deles mais velhos. Então, Ishtar e Naná é a menina, é a fêmea, menina não, fêmea, que é a fêmea que está em controle de Vênus. Eroticismo, é como a pombagira, tudo isso sobre erotismo, sexo, lavícias, etc. So, Gilgamesh, a certa altura, chega a compor uma canção para Naná, elogiando por mudanças na vida que inspiram a fazer grandes feitos. Naná é igualmente elogiado em outros trabalhos e em todos já está intimamente associado à fertilidade e à vida. Mentira, porque a fertilidade é coisas feminina, não masculina. Eu não aguento aborrecer. O papel como guardião do tempo, guardião do futuro é especialmente interessante, pois ele entende o passado como o futuro. Ao olhar para o passado, Naná foi capaz de ver claramente o destino humano. Claro, né, meu filho? Ele controla todo mundo, como não saber? Configura tudo, coletiva e individualmente. Aqueles que vieram a ele para adivinhação poderiam alterar seu futuro para melhor, aceitando seu conselho. Ninguém precisa de conselho, precisa de din-din, dinheiro. Além de sua sabedoria e previsão, os deuses também ofereceu muitos outros dons à humanidade. Então, claro que eu entendo o passado como o futuro, porque tudo está ligado agora numa linha reta. O passado deveria estar na esquerda, no meio centra-se o presente, que estamos vivendo agora, nesse momento distante. E à minha direita tem o futuro ainda está para vir. Então o que acontece? Porque o homem repete o futuro? Porque o homem repete o passado no futuro? Porque o passado ainda está existente nessa linha, nesse timeline, nessa linha do tempo. E se eles não apagam o passado ainda vai existir e repetir ali na frente, na direita, que é o futuro. Ok? É assim. É assim que as bolachas se esfarela. No poema A Viagem de Nanaranippur, o Deus é visto carregando seu barco em você. O quê? Seu barco em mim? Com todas as coisas para apresentar seu pai. É visto carregando seu barco. Não é bem barco, foi uma espaçonave. Ok? Foi uma espaçonave, não é bem barco. Então ele pegou as coisas aqui para apresentar ao pai dele querido, tirando DNA, ADN daqui, ADN genético da Terra, para apresentar seu pai, como montanhas, rochas, vegetações, incluindo as árvores, animais, pessoas, etc. Então, todas as coisas boas para apresentar seu pai em Leão, na cidade de Nippur. Naná enche sua espaçonave com árvores, plantas e animais. Então faz o seu caminho rio acima. Não foi rio acima, foi céu acima. E também eles podem entrar dentro da terra e tem aqueles como se fala, aqueles network, redes de túneis que vai para o outro lado e também para mundos paralelos, e tem o portal, né? Seu caminho rio acima, parando em 5 cidades ao longo do caminho, onde ele é saudado e honra o Deus de cada um. Chegando a Nippur, ele honra o pai dele, né? Honra o pai dele. Chegando a Nippur, ele é recebido pelo porteiro de Enlil com alegria e trazido para a presença de seu pai. Naná e Enlil festejam juntos, e então Naná faz uma série de pedidos. Ele pede que o rio encha-se com água, porque já tinha isto, mas outros
esses mesmos seres vieram aqui bagunçaram tudo com a terra e secaram os rios. Okay? Lá no Oriente Médio, naquela época, na África, não quer dizer o mundo todo, porque naquela época já existia o mundo todo. Então, quando ele falou encher o rio, não quer dizer que ele encha o rio e dá esses dons para a humanidade, tudo mentira. Ele apenas ofereceu esses, como se fala em português, eu esqueci, bounties, quer dizer essas coisas, né? Esses benefícios para eles naquela época, porque já estava seco, aquele lugar era seco, deserto, no Oriente Médio. Mas não quer dizer que era a terra toda, não era a terra toda. Em outras partes já tinha água, tinha vegetação, tinha as florestas, etc. Então ele pede que o rio encha com água doce e que os campos produzam colheita abundante, que se tenha sucesso no cultivo do mel e na produção de vinho, e que uma vida longa desfrute desses presentes. E que ele tenha uma vida longa, essa porcaria de tradutor não presta, e que ele tenha uma vida longa para poder desfrutar desses presentes. Enlil atende a seus pedidos e Nanã retorna feliz para o seu o quê? Para a sua nave, deve ser. Acredita-se que o poema represente a associação da lua com a fertilidade. Enlil era o rei dos deuses, guardião das tábuas do destino, o pai dele, né, que prediziam os destinos dos deuses e mortais, as pessoas aqui, e suas decisões eram finais. Seu ato de generosidade ao dar esse presente a Nanã significava que, através de Nanã, eles seriam transmitidos à humanidade. Eu não acredito, e não poderiam ser revogados. Eu não creio, porque primeiro que eles só davam para aqueles que achavam que merecia, aqueles que puxavam o saco deles, aqueles que louvavam-nos. E aos escolhidos, os chosen one, escolhidos, e não para todos. Os outros eram apenas considerados os nobody's child. O que é nobody's child? Umas crianças esquecidas. Nanã é retratado sob uma luz semelhante no poema do Herds of Nanã. Herds of Nanã, o que significa Herds of Nanã no inglês? Rebanho do Nanã. Quem era o rebanho? Vocês. Eu não, porque eu não quero ser vocês. Vocês são os rebanhos. Okay? Eu não, porque já estou fora disso. Então, no poema da Herds of Nanã, que a Herds era vocês, os gadozinhos, prontos para o abate, no qual ele é elogiado como Deus das criaturas vivas, líder da terra e o grande pai da humanidade. Eu não acredito. Que grande pai da humanidade, que, meu senhor? Embora Enki fosse o Deus criador dos Sumérios. Então veja, alguns dizem que foi Enki que modificou o nosso ADN. E agora nós temos quem? O meu irmão dele, Enlil, quer dizer, o sobrinho dele, Nanã, um dos sobrinhos dele, Nanã. Veja mesmo, veja aqui a discrepância e a bagunça que esse povo fazem, né? Alguns dizem que é Enki, agora partiu para Enlil. Enlil pode ser o Jahuva, não sei, o Javé, ok? Que os judeus principalmente louvam, né? Alguns aí. Então, fosse o Deus criador dos Sumérios. Enki seria o Deus criador dos Sumérios. Enki era o meu irmão dele, era chamado Diabo Negro. Okay? Então Nanã parece ter às vezes assumido esse papel à medida que sua adoração se espalhou pela Mesopotâmia. No poema, ele é novamente visto como o Deus que dá grandes presentes à humanidade e à abundância, com uma troca. Existe sempre a troquinha. Ele não vai dar assim de bandejinha. Olha aqui, tira. Olha aqui, amada, tira. Olha aqui, querido.
recebe isso aqui, eu dou de coração. Não, eles dão para os seus, como se fala? Os seus devotos, os seus minions, os seus lacaios, né? Aqueles que puxam o saco deles. Vocês que puxam o saco deles. Vocês que mexem com religiões, com magia, com isso e aquilo. São esses que recebem algumas esmolas dele. As mesmas esmolas que já havia aqui na terra e foram tiradas de meus ancestrais. Eu não quero saber de vossos ancestrais, foram dos meus ancestrais. Ok? Não ancestrais recentemente, aquilo lá foi tudo gado. Os ancestrais de milhões de anos que já viviam aqui na terra. Eles tiraram daqueles povos que já existiam aqui milhões de anos depois deles chegarem aqui e pisar com seus grandes pés há 500 mil anos atrás. O trabalho começa com a imagem de Nanã tomando o céu noturno, iluminando como o sol faz ao meio-dia. Ele é o confidente próximo de seu pai Enlil, que fala com ele dia e noite, conversa com ele sobre o destino dos seres humanos. Eles tramam. Os rebanhos de Nanã são então contados e seu número escrito em tábuas divinas por Nizaba, deusa da escrita e escriba dos deuses. E Nanã é então louvado como Deus da abundância, que fornece, entre outros presentes, bebida alcoólica e talvez drogas, né? Drogas. Ninkasi era a deusa da cerveja, mas esse papel é atribuído a Nanã no poema para enfatizar sua importância, já que a cerveja era a bebida mais popular na Mesopotâmia. O deus também aparece em a descendência de Nanã, né? A irmã dele, onde ele é listado como uma das divindades que Ninshubor deve apelar-se e Nanã não retornar do submundo. E em A Maldição de Agade, a famosa obra do gênero mesopotâmico Naru Literature, sobre Naru-Sim em A Maldição de Agade, depois que Naram-Sim enfureceu em Leo através de sua ingratidão. Nanã está entre os deuses que tentam agir como mediadores para poupar a humanidade. Eu pensei que fosse Enki, que não deixou, mas o Enki é o irmão e não o filho. E aqui está falando que foi o filho dele que intercedeu pela humanidade, porque ele queria destruir o tal do Javé em Leão, queria destruir a humanidade na grande enchente, né? E Naram-Sim, especialmente da ira de Enlil, seu papel como protetor e defensor da humanidade não terminou com a morte, no entanto, mas continuou na vida após a morte. Nanã e Ningal, a rainha dos mortos na mitologia mesopotâmica, era Ereshkigal, irmã mais velha de Inanna, que governava no submundo. E a Inanna é a irmã do Nanã. A Inanna Ishtar é a irmã do Inanna. Mas eu acho que a Ereshkigal é a irmã. Não, a irmã não, era a filha do Enki. Ela era a prima do tal Nanã e do tal Inanna Ishtar, que governava o submundo, mas geralmente não julgava os mortos. Ela não julgava os mortos, por maiores ou mais modestos que fossem suas vidas. Todos foram para o mesmo reino escuro e sombrio sob a terra quando sua vida terminava, e lá todos eles compartilhavam o mesmo destino enquanto comiam poeira e bebiam de poças sujas, lógico. Essa tinha sido a crença padrão entre o povo da Mesopotâmia por milênios, mas durante o seu terceiro período, Nanã foi elevado ao papel de juiz dos mortos. O deus da lua Nanã decretou o destino dos mortos no mundo inferior. Encontravam-se heróis, comedores.
O deus da lua Naná decretou o destino dos mortos. No mundo inferior encontrava-se heróis comedores de pão e bebedores de cerveja, que satisfazem a sede dos mortos com água fresca. Aprendemos também que os deuses do mundo inferior podem ser chamados a proferir orações pelos mortos, que o deus pessoal do falecido e o deus de sua cidade foram invocados em seu favor, e que o bem-estar da família do falecido não foi de modo algum negligenciado nas orações funerárias. Olha aqui, né? O Deus encontrava os heróis comedores de pão. Agora, quem são esses heróis comedores de pão e água fresca? Quem? Os escolhidos. Só basta você paparicar os ovos dele e bingo, você vai para um lugar melhor. É como colocar assim uma moedinha todo dia, né, para outro mundo, como alguns aí que está em espiritismo, ou os orientais, antigo Egito, e muitos outros acreditavam que a gente precisa de coisas materiais para outro lado. A maior loucura, esquizofrenia dos tempos, né? Então, vamos lá, vamos criticar mais. Aprendemos também que os deuses do mundo inferior podem ser chamados de proferir orações pelos mortos. Quer dizer o quê? Que você vai ter que ter um deus particular, você vai ter que ter um padroeiro, como eles falam, né? Padroeiro. Ou um tipo assim de guardião para interceder com você no outro lado. Quando você morrer, bater as bolas, bater as batinas, as botinas, aí você vai ter vamos dizer assim, advogado do diabo. Você vai ter que ter porque senão você está em pratos sujos, não prato limpo. Se você não tiver um advogado lá, coitado de você, coitado do seu lombo, já todo aprodecido. Então, pelos mortos, né? Que o Deus pessoal do falecido e o Deus pessoal. Você vai ter que ter um Deus pessoal para te proteger e interceder por você. Dizer, não, coitadinho, não faz isso com ele, porque ele fez isso, porque isso e aquilo, pela circunstância dele, pelo nível mental que ele tinha, ou pelos traumas, né? Vai ter que interceder por você. E quando a família rezava ou reza para os mortos, eles entregam. Tem até religiões daqui do oeste que acreditam que quando a gente reza para os nossos entes queridos falecidos, eles entregam do outro lado em bandeja de ouro. Entenderam? Então, e os outros que não tem ninguém cotados? Então como é que vai ficar? Aí vem outro tipo de concepção que eu tenho. Eu acredito o seguinte, que morreu, acabou. Não importa que você seja enterrado ou cremado ou cortado em pedaços, não importa. Se for para as cinzas, for para o mar, for para o cemitério, entendeu? Não importa. Eu creio que pelo menos eu irei para o cosmo. Eu não irei para porcaria, droga nenhuma de cemitério, nem tampouco para inferno. Lá é lugares mesmo dessas entidades. Eu não me cabo lá, porque não é meu mundo, a não ser que eu veja para a Garta, um lado legal lá. Mas não o lado do inferno. Eu não mereço, eu não pertenço lá. Eu tenho uma autoestima muito alta, entendeu? Tanto para os idiotas aí que pensam que virginianas e virginianos em geral têm a subestima muito baixa. Muito pelo contrário, a gente pensa muito alto de si mesma e do próximo, viu? É tudo engano de uma senhora louca lá de Touros. Então, eu creio no seguinte: eu vou para o cosmo,
esse corpo vai ser cremado, ou se depender de mim vai ser cremado, se depender de mim. Se não, vai servir de adubo, coitado da terra, né? Coitado da terra, servir de adubo para a terra, e a minha consciência vai para o cosmos. O lado que não é eu, que pertence aos Anunnakis, que é esse corpo causal, ou um tipo de corpo assim, vamos dizer, astral, entendeu? Alma, pode chamar o que? Espírito, fantasma, não é eu, aquilo lá é junk DNA, ADN junk, lixo, 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 lixo. Por isso que eu tenho um canal aí, Beyond 3D, Beyond 3D, ou Beyond 3D, sobre ir à noite num parque aqui altamente sinistro, esquisitíssimo, que eu já sabia há muito tempo que tinha vários, eu já sabia há muito tempo, desde que eu vim aqui, eu vim morar aqui, antes eu morava em outro lado, né, passei 6 anos lá na casa de família de marido, sogra, cunhado, cunhada, etc. Passei 6 anos, infelizmente, com eles, comendo pão que o diabo amassou. Depois eu vim para esse bairro onde eu estou agora, e foi em 1989, né, de 1983 a 1989 eu vim para esse bairro. Então, da primeira vez que eu vi aquele lugar, eu disse: epa, tem alguma coisa aqui. Mas na época eu estava muito ocupada e não tinha uma flyover, um tipo assim de bridge, né, de, como se fala, ponte, que ia para o outro lado. Então eu ia pelo térreo mesmo, mas lá era tudo cercado e tinha mais mato por lá, e uma universidade muito antiga. Hoje em dia é a Universidade Tecnológica, e lá, bem, tem muitas coisas, né? Quando eu uso apps, porque eu tenho o dom de ouvir, né, vozes, e não tem nada a ver com esquizofrenia. Antes de eu ter um engraçadinho aí pensando que é esquizofrenia, né, os idiotas que não pensam além do 3D, que é o mundo denso, não tem nada a ver com esquizofrenia. Eu posso às vezes ouvir coisas, mas é bem baixinho, eu não posso decifrar. Então a gente precisa daquele apps, porque às vezes o apps pode ter uma voz sonora mais alta, mais distinguível. Também eu posso cheirar, eu cheiro as coisas, né? Às vezes eu cheiro coisas boas, flores, jasmim, e às vezes o cheiro é horrível, putrificante, ou de urina, ou cocô. E às vezes, né, eu vejo, eu posso também ver, eu tenho o dom de ver também, mas porque eu, né, às vezes eu não ligo, eu não estou focando, eu não ligo, minha cabeça sempre preocupada em processar mais pensamentos, eu não ligo, né? Então esses povos tentam falar comigo, eu não sei, eu falo para eles: você é fantasma ou você é entidade se passando por fantasma? Porque realmente eu não creio, entendeu? Eu sou muito assim, um pouco cética, e eu não, ou séptica, eu sou séptica, eu sou cética, entendeu? Então, eu não creio, eu questiono logo a entidade. Então a gente, quando morre, aquela parte lá é a miasma, é aquele lixo, aquele DNA, aquela parte astral, que deve jogar fora, né? E que deve ser usada para alguma coisa. E eles reciclam isso no outro lado. Eles reciclam, porque pertence a ele, que pertence a ele fica com eles, o que pertence ao cosmos vai para o cosmos. Assim, eu acredito, eu sou um pouco cientologista e eu adoro essa teologia. Eu gosto de ser assim, um pouco cética e um pouco agnóstica. Eu creio, mas eu não louvo como vocês. Eu penso, eu questiono. Essas são os sinais das pessoas mais inteligentes e mais evoluídas, porque elas não seguem cegamente qualquer coisa. É como seguir o pastor
o pastor corrupto que está te levando para um abismo. Aí você, como uma ovelhinha cega, cega o pastor e ele vai te levar para onde? Para o abismo. Você cai, pop, finish, acabou. Isso é um grande desvio da visão tradicional da vida, pois a morte é como a terra sem retorno, na qual os mortos foram todos iguais. Foram não, são, ou foram naquela época, não sei, todos iguais e perderam seus interesses no mundo de suas vidas anteriores. Por quê? Porque eles não são mais os nossos pais, a nossa mãe, os nossos filhos, que já foram nossas irmãs, etc. Morreu, acabou, bye bye, finito. É assim que eu penso. Entendeu? Eles podem viver mesmo, talvez, né? Até 6 meses, 12 meses no máximo. E eu vou viver daqui mais a 100 anos e eu ainda vou continuar nesse tipo de concepção. Eu não vou mudar esses conceitos sobre a vida após a morte, ok? Então o que acontece é o seguinte, né? Eles perdem interesse porque eles não podem mais raciocinar, eles não têm a ressonância cognitiva, não mais. Então, se a tua mãe morta tivesse que aparecer para você, e seu pai morto, e sua irmã morta, e seu filho morto, seu esposo, sua esposa morta, eles não vêm para você, hello filhinha, abraço, como vai meu anjo, eu sinto tanta falta de você, eu estou aqui, eu estou bem, estou aqui no paraíso, eu estou aqui entre os médicos, entre os não sei que lá, aquilo tudo são abobrinhas criadas na cabeça desses povos fanáticos, ou são também criados pelos mentores deles que criam tudo aquilo. Aquilo lá é uma cópia de teu ente querido, não são teu ente querido. Agora eu posso ser inconsistente e eu vou dizer, eu já vi os meus entes queridos mortos. Sim, eu vi minha mãe, minhas duas irmãs, que uma foi em 2019, a outra o ano passado, 2021. E o meu irmão também eu vi, mas foi bem assim com ele, foi bem assim. Ele passou por mim assim, de repente, sumiu numa rua. O meu irmão foi bem breve, é como se ele não quisesse nada comigo, mas ele veio enforcar minha irmã que está no Recife. Eu estou na Ásia. Ele veio a mim, mas brevemente, mas não veio assim tão, vamos dizer assim, tão, como diz a palavra, tão significante, ou assim, que tivesse assim uma significância muito alta. Não teve, foi assim brevemente, fração de segundo, veio, olhou, passou, fugiu. A minha irmã não, ela estava brava, ela era uma mãe de santo, estava bravíssima. Eles morreram, meu irmão morreu em outubro, agosto de 2021. Eu vi ele brevemente, mas ele veio lá, foi enforcar no outro dia, foi enforcar a minha irmã, porque a minha irmã era muito malvada com ele. Foi enforcar uma irmã lá que mora no Recife. Sim, é verdade, aquilo lá é o restos mortais astrais das pessoas, que não é o seu ente querido, é outra coisa. Não mexe com aquilo. E são programas, são fantasmas, mas eles permanecem ali, eles têm um time span. Time span quer dizer assim, um tempo limitado. Quando as paranas ainda existem no corpo que está ali na terra se dissolvendo, eles ainda estão ativos. São resquícios de memórias. Ok? Resquícios de memórias. Uma vez que essas energias dissipam e vão para os elementos da terra, eles param de existir. Eles vão existir, mas de outra forma de consciência, em outros planos. Então é a vez deles desconhecer quem somos aqui. Eles não são mais seu irmão, não são mais sua irmã, pai, mãe, etc. Eu vi a minha irmã, ela morreu em outubro, ano passado. Ela estava muito... ela foi sempre estressante, uma senhora de câncer, né, canceriana.
o ex-marido dela morreu nos anos 90 e ela não se dava bem com ele. Ela havia separado dele. Antes dele morrer já haviam separados. E ela não se dava muito bem com ele, nunca se deu, né? Então eu vi os dois brigando, e coisa importante é que também o filho dela, que que ainda está na terra, estava lá com eles. E isso é possível. É possível eu estar lá com o meu corpo astral também, com a cópia dos meus entes queridos lá também. É possível isto, que já aconteceu comigo, né, em 83. E nos anos 70 o meu irmão também me seguia. Mas isso era uma cópia dele. Isso era uma coisa assim. Eu acho que era a consciência dele, porque naquele tempo era diferente. Ele morreu em 1973. Até então era diferente. Agora está tudo completamente diferente. Eles já amendaram, já mudaram as leis cósmicas. Então naquele tempo era possível ver o meu irmão. Ele tentava se comunicar comigo, estava sempre feliz, né? Que ele estava ainda preso na terra. Uma vez que ele passou por outro lado, quando ele cansou, ele foi pedir ajuda a uma prima minha. Ela já tinha mais de 30 e poucos anos. Na época eu tinha o quê? Eu tinha 8, 9, 10, 11, 12 anos, uma menininha. E ele me seguia naqueles tempos, né? E quando eu estava ainda com 16, 15, ele ainda me seguia. Mas eu não sabia o que fazer com isso, porque eu não entendia muito do outro lado, e eu via aquilo como imaginação minha. Mas não era imaginação, não era. Ele tentava se comunicar comigo, mas tinha uma barreira ali, porque eu mesmo criava aquela barreira. Aí foi quando ele pediu ajuda à minha irmã, que tinha mais de 30 anos, era mãe de santo e entendia mais sobre essas coisas. Eu não, eu era uma menina ainda 15 anos, não entendia nada. 14, 13 anos de idade. Então, o que aconteceu foi que ele pediu ajuda à minha irmã e à minha prima ao mesmo tempo, né? Aí elas vieram para minha mãe passar a mensagem. Minha mãe foi recorrer à Igreja Católica, que fez uma missa para ele de uma semana e ofereceu uma novena, aquelas velas bem grossas, que não sei quanto dura. Eu não entendo sobre essas coisas, porque eu nunca fui assim focada em religiões, nada. Algumas das minhas irmãs foram, né? Algumas era mais sobre magia, outra como Wicca, a outra era dessas negócios aí, Umbanda, Quimbanda, né? Umbanda não, Quimbanda e Candomblé, que era pior. A outra era cética, uma era cética, na verdade duas eram cética, eu também, né, um pouco agnóstica, e as outras duas cética, e 3 era mais assim sobre a magia, né? E eu e outras duas mais velhas éramos agnóstica, tipo, acreditava, mas ao mesmo tempo desacreditava, né? Mas não louvava, não gostava de nada a ver com negócio de religiões ou dogmas. Então, quando eles foram lá para falar, quando elas foram lá para falar, minha mãe providenciou para ele essa novena, e o coitado foi para onde? No umbral. E veio a mim. Nessa época eu já estava casada, né? Ia fazer 18 anos, já casada, e ele me chamou lá para o umbral com ele. Lá eu vi dragões, coisas horríveis, e ele estava lá dentro de uma cela. A gente se comunicou através da telepatia, e os dragões não me viam. Depois disso eu não mais vi meu irmão. A última vez foi em 1983. Por isso que eu digo, assim que você é capturado, bye bye sua personalidade. Você como Mário, Severino, Maria, José, Claudete,
Márcia, Júlia, bye bye, não mais existe. Assim que eles capturam você, você já não existe, sua personalidade se vai, porque isso é um avatar que você vai ter que desligar-se dela uma vez que você sai desse corpo, né? Então foi isso, mas eu não creio que eles vão existir para sempre. Eles são apagados. Então eu vi minha irmã com o marido dela, uma maior briga. Ela estava uma fera, a gente chamava ela de onça, porque era realmente uma onça de braba. Então ela estava lá brigando com o marido, chamando ele de coisas, e o pior ainda, ele estava em forma de um sapo. Estava em forma de um sapo, um anfíbio. Era um ser assim alienígena anfíbio. E ela estava numa forma de uma bruxa, porque ela era uma mãe de santo. Estava uma forma de uma bruxa. E o filho dela também, que, como se fala aquela palavra lá, que tomou o lugar dela, né, no candomblé, como pai de santo, ficou sendo pai de santo, estava lá também com eles. E eu não sei porque ela me chamou lá, eu não sei o que ela queria dizer, porque eu não tenho nada a ver com tudo isto, não tem nada a ver. Mas fui chamada para lá porque não sei porquê. Eu tentava acalmar ele e dar conselho para eles para seguir em frente. Era tudo que eu podia fazer. Dizer, vão em frente, esquece esse corpo. Vai em frente, que atrás vem gente. Não pense nessas coisas não, para com isso, vocês não são isso. Depois eu voltei para meu corpo. E a minha irmã, aquela que morreu em 2019, nossa mãe, aquela me infernizou no momento que ela morreu. No outro dia ela veio aqui do Recife para a Ásia, veio me ameaçar, quando ela era mais ou menos 6 anos mais velha do que eu, 7 anos mais velha do que eu. Eu sempre ajudei ela foi a minha irmã querida, a minha irmã do coração. E ainda amo ela. E antes dela morrer, eu falei para outra, vai lá e pede perdão, qualquer coisa que eu fiz para ela, me perdoa, que eu espero que ela melhore, porque ela estava com um sentimento muito ruim quando a outra me falou aqui, olha, ela está entre a vida e a morte. Eu disse, oh meu Deus, ela não vai fazer isso, ela não vai. Então eu orei para ela, mas não adiantou, ela se foi. Ela teve a morte dos órgãos, né, que faliu. Ela sofria de lúpus também. Então o que aconteceu, eu não sei porque ela me culpou, só porque antes dela morrer a gente passou mais ou menos 1 ano sem se falar, porque por causa de um problema que a gente teve. Não foi problema tão meu assim, que eu tentei ajudar a minha mãe. Eu falei, olha, ela falou assim, eu falei pra ela, né, no telefone, olha, fulana, tu poderia ajudar a ir para o cemitério lá, foi o cemitério da minha mãe, eu que comprei o túmulo para honorar nossa mãe. Falei, compra, não importa, eu trabalho, eu ganho dinheiro, mando para vocês, eu compro o túmulo da minha mãe, eu comprei, paguei, mandei para ela o dinheiro, para elas duas, para outra, né, a outra que ela está viva. E depois elas estavam reclamando que elas não iam pagar mais, não iam pagar imposto. Na verdade, nunca pagaram imposto, nunca, de cova. Eu falei, não tem problema, eu mando a droga do dinheiro. O que eu quero de vocês é que vocês vão para lá e paguem o imposto, vão pagar o boleto do imposto da cova da nossa mãe. Respeita a nossa mãe, respeita a memória dela. Não é porque a minha mãe está lá, mas é a memória, é respeito para os mais velhos. Entendeu? É a memória de nosso ente querido. Eu amei a minha mãe com todo o meu coração. Se elas não amavam, o problema delas, essas bruxas. Então o que aconteceu? Eu mandei sair, ir para lá. Eu falei, olha, eu te dou o dinheiro, dei bastante dinheiro naquela época. Vai lá, compra flores, limpa a cova da nossa mãe, manda flores para a cova dela. Ela foi resmungando, voltou muito, como se fala, enfuriada de raiva, começou a não querer escutar os meus
atender o meu telefonema. Porque eu tinha que perguntar, menina, tu fosse lá, menina, tu realmente pagasse, sabe? Eu tinha que perguntar, porque eu quero tudo certo. Essa aí era de peixe, né, que morreu, e a outra também, a outra que morreu era de câncer, e essa aí, a de escorpião, a que manipula tudo. A Mastermind que manipula tudo, mas comigo não tem vez, porque eu sou muito mais esperta e mais honesta do que elas. Então o que aconteceu? Eu telefonava, ninguém me atendia. Depois eu falava fulana, atendia, né, fulana, aí o negócio, ela colocava o fone no gancho. Então eu mandei um SMS. Eu falei, ei, qual é o problema? Eu quero falar contigo e tu sempre batendo o telefone. Qual é o teu problema? É muito pedir a tu, já que eu não posso viajar por várias razões, né? Eu tô muito longe, eu tô na Ásia. Tu pensas que é bem perto daí? Pra eu ir pessoalmente e colocar flores na cova de nossa mãe, pagar o túmulo, etc. Tu pensas, pelo menos se fosse fazer uma procuração qualquer, eu poderia até pagar via online ou PayPal, se a cova lá, o cemitério lá aceitasse, eu fazia isto. Mas elas não faziam isso pra mim. Nem isso elas faziam para mim, porque eu tenho que ter o documento da cova da minha mãe, os números do registro, etc. Tudo em ordem para passar para mim, para eu fazer isso. Elas não faziam, entendeu? E ainda foi com raiva, disse, olha, cuidado com a praga dos mortos, viu? Cuidado com isto, é muito importante. Besteira. Passou um tempo, que aconteceu, a última vez que eu vi, a fulana está entre a vida e a morte. Eu falei, poxa vida, veja para aí o que eu falei. Eu não falei que isso acontece, eu não falei. Aí eu falei, olha, vai lá no hospital que fulana está, por favor. Pede para ela, me perdoa qualquer coisa que eu fiz para ela, pode ser no passado, apesar de eu não ter feito. A única coisa que eu fiz de mal para ela, que eu me lembre, foi dar uma tapa nela quando eu tinha 8 anos de idade, mas uma tapa assim, devagar, né? Eu tinha 8, ela era uma menina de 12 anos, era a única coisa que eu fiz mal para essa pessoa. Eu nunca fiz mal para ela, eu sempre amei ela, sempre de coração, eu sempre fazia tudo para ela, eu tinha dinheiro, eu dava o que eu tinha que repartir para ela, entendeu? Eu ia para a escola com ela, né? Quando ela quis dar à luz, o marido dela não estava em casa, eu fui com ela pela madrugada. Ela era uma menina de 13 anos, 14 anos. Eu fui com ela, fiquei lá no hospital até ela dar luz. Eu voltei para casa, entendeu? Tanto amor que eu sentia para essa pessoa, sempre prestativa com ela. Eu nunca fiz nada de mal para aquela pessoa, nunca desejei nada de mal. E eu ainda pedi perdão. Eu não sei o que ela falou, não sei, que ela estava também, coitada, entre a vida e a morte. Então o que aconteceu? Quando morreu, no outro dia teve como é que se fala aquele negócio? Aquele animal lá, aquele inseto morso, mariposa preta, do tempo todo perto de mim, zup, eu falei, eu sei que é fulana, eu sei que é ela. No outro dia eu vejo ela lá num balde, morta, dentro do balde com água. Eu falei, pronto, ela morreu. Quando eu chego aqui na internet, a primeira notícia foi, fulana morreu, ela morreu engasgada com os fluidos, ficou em coma e morreu engasgada. A mesma coisa que a mariposa estava lá dentro da água, né? E depois ela veio para mim no outro dia, no mesmo dia veio para mim e mostrou assim um tipo de coisa assim no ar, né? Digital, e falou, essa família está amaldiçoada. Depois eu vi ela com os felinos, ele levando a alma dela. Depois ela continuou vindo aqui, ela ficou atrás do computador, atrás aqui da janela, falando um bocado de coisa muito irada, porque isso e aquilo. Não sei de quem ela estava irada, comigo, com a outra irmã dela, ou com a minha filha. Eu realmente não sei. Foi uma bagunça.
Ou foi tudo isso misturado? Mas eu sei que ela estava espraguejando todo mundo, falando mal de todo mundo. E eu falei para ela, ok, se acalma, ok, eu entendo, entendo. Mas se acalma, vai com Deus, vai na paz, vai com o teu Deus superior. Vai na paz, vai com calma. Mas ela continuou vindo na minha vida, talvez porque eu puxasse ela para mim, porque eu chorava, depois que ela morreu eu chorava, tinha dias que eu chorava muito, 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 e chamava o nome dela, entendeu? Então eu acho que eu puxava ela de qualquer maneira para mim. Então teve uma época que eu encontrei, não foi ela, porque então depois disso, isso aí foi depois. Então foi em 2019, depois, alguns meses depois, ela veio em forma de boneca bem grande. A boneca, eu tava lá na cozinha, a boneca ficou lá em cima, bem grande. E ela mexia com os olhos. Uma boneca mais ou menos 95 centímetros. Aí eu vim para a sala e eu chamo a minha neta, né? Na época ela estava comigo. Eu chamo ela e digo, olha, eu vi a minha irmã. Ela tá aqui, porque quando eu falei pra boneca, eu falei, você é fulana? Aí ela mexeu com os olhos, falei, pronto, você é ela. Não tem outra explicação. Fui pra sala, falei com a minha neta, falei, olha, fulana veio aqui. Ela ficou com medo, assustada. E depois essa boneca, ela foi pra sala, mas ninguém via ela, só eu via. Ficou sentada num sofá e ficou esperneando. Aí eu olhei assim, pra mim, eu não me espantei, mas eu fiquei assim olhando, eu fiquei assim imaginando, pensando, né? Tentando decifrar o que ela queria dizer, o porquê esse comportamento. Aí eu, nossa, por que ela tá assim? Isso significa o quê? Que aquela entidade não era aquela pessoa que eu conheci, era uma parte dela, mas não era ela. É uma parte dela, mas não era ela. Entendeu? Era um fantasma, qualquer coisa, mas não era minha irmã. Nunca foi. Isso que eu queria decifrar e entender e analisar. Aí, antes disso, eu já tinha esse problema de espírito vir me sufocar à noite. Eu acordava me sufocando sem fôlego e tinha que me sentar-me e tossir para poder respirar. Ficava, sabe como aquele negócio, né? Aí nessa vez, eu não sei se foi ela, foi realmente horrível, mais ou menos na madrugada. Acordei me sufocando e quando eu abro os olhos, eu vejo algo saindo de mim e eu puxava de volta e aquela coisa puxava de volta como elástico. Entidade querendo tirar a minha alma, puxar, puxando e eu puxando de volta, ela puxava de volta. Aí depois eu me apavorei, fiquei muito irritada. Eu sentei-me, me acordei, sentei, comecei a xingar essa entidade. Eu falei, quem quer que você for, vá para o inferno de onde você veio e me deixa em paz. Me deixa em paz, entendeu, alma cebosa? Aí parou, foi quando eu pude respirar de vez, a minha alma voltou, né? Não voltou para dentro do corpo, mas ficou fora do corpo novamente. Foi horrível, horrível mesmo. Eu não sei se foi a minha irmã ou se foi algo mais, entendeu? Não sei. Mas e a última vez que eu vi ela foi esse ano. Foi em março. Ela veio para dentro de casa com os filhos dela e no corpo astral, no astral. Veio para dentro de casa e atrás dela veio um alien que era anfíbio também, uma cor assim cinzenta, esbranquecida, uns pés de pato assim, com aquelas não é escama, é aquelas coisas assim de pato. E ao lado dele tinha um tipo de poquete, de bolsa cheia de ovos de sapo. Ovos de sapo e uma coisa assim bem feia, gelatinosa, de cor de rosa. Horrível. E ele andava assim
assim, de lado e de lado e de outro, pernas abertas. Mas o corpo era um humanoide, o rosto também era humanoide. Pelado, careca. Entrou em casa com uma máquina horrível que saía uma fumaça horrível. Eu falei, pronto, é o fim. Eu fui para a cozinha, estava lá minha irmã, Sonsa, com os filhos dela também, discutindo não sei o que, e essa outra irmã também, que ainda está viva aqui, nesse plano. Discutindo não sei o que, discutindo. Esse ser vai lá, conversa com ela na cozinha, depois volta para o quarto onde eu estava. Eu falei, eu vou sair dessa casa. Depois eu saí para aqui, para o quarto. Por verdade, eu não tenho medo, mas porque eu estava assim no corpo astral, eu tive medo. Então eu peguei minha gatinha. Quando a gatinha tentou entrar, ele pulverizou a gatinha usando um laser. A gatinha se desintegrou antes dela entrar na porta. Eu tentei empurrar a porta para ele não entrar, ele puxou a porta, entrou. Depois ele chegou perto assim de mim, como vai? Assim, com uma cara de falsidade. Eu tipo, o que você quer? E depois ele pegou assim na minha cintura e ele começou a massagear assim, né? Pegar assim na minha cintura, e como se ele estivesse aplicando uma coisa em mim. Massageou e depois foi embora. Desapareceu com tudo, com todo mundo que estava lá. Resultado, eu acordei, a minha geladeira havia se queimado, porque ele passou por perto e queimou a minha geladeira nova, boa, japonesa. Tive que comprar outra mesmo sem ter pouco dinheiro. Foi um azar danado. Isso foi em março desse ano, 2022. E o que aconteceu depois? 3 dias depois eu contraí a Omicron. Fiquei horrível, fraquíssima, uma febre que não parava, uma febre de uma semana sem parar. E mesmo assim eu mandei tudo para aquele lugar, me levantei, fui fazer as coisas, cozinhei, comi, me recuperei sozinha, sem ir para canto nenhum, sem ir para hospital, nada. Então é isso acontece. Mas esses povos não são seus entes queridos, por isso tem que tomar cuidado com os mortos, tem que tomar cuidado. Isso é um grande desvio da visão tradicional da vida após a morte, como a terra sem retorno, na qual os mortos foram todos iguais, são iguais e perdem seus interesses no mundo de suas vidas anteriores. É porque eles não são mais nossos entes queridos, não existe isso. Naná tornou-se a ponte entre os vivos e os mortos através de seu julgamento de suas vidas e intervenção por parte de suas famílias. Mesmo assim, como Krama observa em outro lugar, os sumérios, em sua maior parte, mantinham a crença de que todos eram iguais no mundo sombrio da vida após a morte, que era apenas um pobre reflexo da existência mortal. A esposa de Naná, Ningalo, também pode ter tido uma parte no julgamento dos mortos. Ela vai julgar ela mesma. Vai julgar tu mesmo, diabo. Ou pelo menos como alerta para o bom comportamento, já que vários artefatos foram encontrados que são conhecidos como olhos de Ningalo. Estes são modelos de olhos artesanais, geralmente cortados de pedra preciosa, semi-preciosas. Imagina umas entidades que não dão um bom exemplo, vão julgar que eles não têm o que se leva para julgar as pessoas, já que eles não têm aquele valor moral para julgar ninguém. Estes são os modelos de olhos artesanais, geralmente cortados de pedra preciosa, semi-preciosa, mas também formados a partir da argila. Às vezes são apenas olhos, às vezes uma figura em que os olhos são ampliados e acentuados com o que parece um lemniscate, símbolo do infinito. Não está claro qual era o significado desses olhos para os antigos mesopotâmios, mas é possível que eles lembrassem a um proprietário que os olhos dos deuses estavam sobre eles. Entre os mais interessantes estão um pá esculpido em onix, dedicado pelo rei Nabonido a Ningalo. Embora as esculturas colares tenham sido encontradas associadas a muitas outras divindades, essas são únicas. E aquelas que parecem se assemelhar a elas também são pensadas para terem sido dedicadas a Ningalo.
Os olhos poderiam ter sido talismãs protetores, ou, como observado, lembrete de que os olhos da grande senhora e de seu divino marido estavam sempre sobre os vivos. Ou também pode ser um talismã contra o olho grande, o olho gordo. Muitos desses artefatos foram recuperados das ruínas de Tel Brak, antiga Nagar, na atual Síria, não muito longe da leste de Haran. Provavelmente eram objetos amuléticos, honrando Nigala, o talismã lembrando proteção e eventual julgamento por Naná. Em Haran, o filho de Nigala e Naná, Nusku foi regularmente invocado na execução por fogo daqueles condenados por praticar as artes das trevas, depois que seus pais presidiram o julgamento do réu. Não, que tipo de entidade iria matar alguém, né, por fogo? Pode ser a cabeça desses idiotas devotos que criam todas essas coisas, essas porcarias aí, esses devaneios. Para mim são devaneios. Imagina você matar em nome de um Deus. Isso é Deus ou diabo? Para mim, eu ajudo as pessoas em nome de Deus. Eu vou lá, eu dou esse prato de comida em nome de Deus. Eu te ajudo. Até mesmo a um animal de rua em nome de Deus. Eu não vou fazer o mal à pessoa em nome de Deus. O que é isto? Que Deus é este? Deus ou um Satanás? Pelo amor de consciência, né? Inteligência. Mamma minha. Então, não é surpreendente encontrar Naná em uma posição de julgamento, uma vez que eles estão incluindo nas primeiras listas de deuses sumérios como dos primeiros que decretam o destino da humanidade. Para mim, eu amo em nome de Deus, eu não odeio no nome de Deus, isso é o nome do diabo. O grupo mais antigo consistia de 7 poderes divinos: Anum, Enki, Enlil e Naná, Nanassim, Nihursag e Utu-Shamash. Todos os 7 deles mudariam e cresceriam e assumiriam diferentes papéis de responsabilidade ao longo da história da Mesopotâmia. Mas Naná permanece mais ou menos o mesmo. Ele desempenha o mesmo papel desde o seu início. Então, o que tem tão especial sobre essa entidade? Ou ele era o mesmo que os outros? Para mim, essa entidade é uma só. Tipo, é como um tipo assim de... Sabe, as amebas, elas têm células que são capazes de se reproduzirem. A mesma coisa que você pegar um rabo de lagartixa e cortar, ela cresce novamente. Se você pegar assim uma sanguessuga, parte no meio. Eu já fazia isso quando pequena, eu partia no meio e via ela se reproduzir quando eu tinha 7 anos, 6 anos de idade, porque eu gostava de ver ela se reproduzir. Eu partia ela, porque ela vinha em nosso toalete. Nosso toalete não era pobre, era bonito, tinha assoalho, mas porque tinha o outro lado lá, tinha uma lagoa, né, onde tinha natureza e matos ao redor, e tinha sítios ao redor, né, e tinha lagoas naturais criadas pela água da chuva, e tinha peixe, era muitas coisas lá, pato d'água, galinha d'água. Então tinha também libélula, e tinha também a sanguessuga. Ela entrava, porque assim, o nosso a parede que ligava ao corredor que dava para o quintal, era a parede que também dava para a lagoa, bem perto, a água estava lá mesmo. Então elas entravam ali, subia pelas paredes e ia para o toalete, né, o banheiro que ficava ali atrás, ali, não era bem, era na área de serviço, onde estava o tanque para lavar roupa. Então eu cortava ela, dizia: você vem aqui fazer o quê? Cortava. E essa irmã de peixe eu ajudava. Cortava mesmo. E a gente via ela reproduzir assim. Aí a minha irmã fazia: peraí, colocava gasolina e tocava fogo. Finish. Porque são coisas ruins, não existiam essas coisas antigamente aqui na Terra. Eles trouxeram isso aqui. Eles trouxeram isso, mas claro, lógico, elas são usadas aqui na medicina hoje em dia para quê? Para limpar feridas putridas.
Tudo bem, até aí tudo bem, você fica, limita elas para a medicina, para ajudar em alguma coisa, mas não para entrar em nosso corpo e sugar o nosso sangue sem necessidade, não é? Então, o único jeito era matar elas. Então, desmudaria, cresceria, sumiria de frente para pé. Então, isso aí são sanguessuga. Eles sabem, eles de uma só célula formam-se outras. Isso como eu vejo esses tal seres, entidades que vocês louvam, tal como acontece com muitos deuses mesopotâmicos. Naná foi incorporada para ter um assírio, e quando o Império Neo-Assírio caiu em 612 AC, um grande número dessas divindades perdeu o favor. Naná continua a ser reconhecido, no entanto, ainda era adorado na região da Síria até o século 3 DC, quando ele foi substituído pelo deus cristão. E quem são os deuses cristãos, se não pertencem também aos Anunnakis? Que besteira, que leseira. Nanã, deus da lua da Mesopotâmia, senhor da sabedoria e paz dos deuses. Naná era um deus da lua na mitologia do Antigo Oriente Próximo. Ele era um dos deuses mais importantes nos panteões da antiga Suméria, que era um antigo império aqui do oeste do planeta, que também coincidia, era paralelo ao tempo das Atlantes, que era parte das Américas e Europa. Na Suméria, ele era adorado como os deus Naná, e o seu nome acadiano era Su-En, ou Sin. O nome do deus da lua Síria, pecado, é muitas... A Síria, Sin, essa porcaria de tradutor, é muitas vezes escrito como Enzu, que significa Senhor da Sabedoria. A origem do nome Naná e Sin, que no inglês é pecado, é desconhecida, mas os primeiros vestígios do seu nome e adoração levam às antigas cidades de Ur e Uruk, na Suméria. Naná era o pai dos deuses. O símbolo do deus Naná era um touro. O resultado, quem sabe que era aquele B-E-L-L-Z Bob, né? Era o touro, o resultado do crescente horizontal da lua crescente, aparecendo semelhante ao chifre daquele animal. Ele é retratado em céus cilíndricos como um homem velho com a barba esvoaçante, o símbolo do crescente. As primeiras listas de deuses dinásticos, como Fara, revelam que o deus da lua, Naná, era extremamente importante no panteão. Seu nome aparece imediatamente após os 4 principais deuses: An, que era supostamente o avô dele, Enli, o pai, e Naná, a irmã, e Enki, o tio. Uma impressão do selo cilíndrico de Hashamé, Enzi, governador de Inshikusin, por volta da figura sentada, provavelmente o rei Ur-Nammu, concedendo o governo de Hashamé. Namur era a rainha, é uma fêmea de Orion e não um macho. Que mentira é esta? Veja como eles distorcem tudo, concedendo o governo a Hashamé, que é liderado diante dele por uma lama, deusa protetora. O próprio Sir-Naná é indicado na forma de um crescente, crédito da imagem. Os sumérios eram astrônomos antigos habilidosos que prestavam muita atenção aos movimentos de vários objetos celestes. Acreditava que Mercúrio era conhecido desde que menos tempo sumério, cerca de 5.000 anos atrás, onde era frequentemente associada a Nabu, o deus da escrita. Nabu era o filho de Marduk e neto do Enki. Um mapa estelar sumério que 5.000 anos a mais da antiga Nínive revela que pessoas na Mesopotâmia observavam o evento de impacto de Khopres. Os sumérios também estavam naturalmente interessados em observar a fase da lua. Então é natural que o deus da lua, Naná, estivesse extremamente ligado à ciência. Talvez possa ser um folclore. A acusação do zigurato de Ur, esse templo, o deus da lua, Naná, é muitas vezes referido em termos característicos do corpo celeste. Ele é descrito como brilhante e radiante. O deus da lua, Naná, era o pai do deus Sol, Shamash.
Deus Naná era casado com Ningal, grande senhora, que era uma deusa dos juncos na mitologia suméria, e era filha de Enki e Ningirkurga. Filha de Enki, né? Que era Enki, era não mais que o tio dele. Então eram primos. Essa mulher era prima dele. O deus Naná e a deusa Ningal tiveram 3 filhos. Um deles era Shamash, o deus do sol, na verdade da justiça e da cura. As outras crianças eram Inaná, Nananó. Inaná é a irmã dele. A não ser que existem 2 Inaná. Ok? Mas a irmã dele também é Inaná. Star. E também conhecida como Ishtar. Não, essa aqui era a irmã dele, que era a deusa do planeta Vênus, e era Ishikawa, a deusa do submundo. Essa aqui pode ser a filha de Enki. A filha de Enki e a irmã do Marduk, que é a deusa ou a demônia do inferno. Mantinha que esse papel estava muito Sinai, o campanha, pensava que era não é um Monte Sinai, de Israel. Então, por que eu faço isso? Porque eu quero conhecer mais sobre essa família que controla esse mundo, ok? Com seus lacaios aqui, eu quero conhecer mais sobre eles. E vocês os louvam. Alguns dizem que ele era bull, era um bull, né? Um touro. Outros dizem que era essa besta aqui com um olho aqui. Olha o olho aqui novamente. Ok? Senhores dos olhos. Então é isso para hoje sobre os Anunnakis e os filhos do Enlil, que pode ser também o Javé, né?